Então vamos lá. Bem, nós vamos falar agora sobre a força da gratidão na construção de uma vida profissional com propósito. Por mais que a minha mensagem, a mensagem da Sunflower, seja falar sobre uma vida profissional, nós nunca podemos nos esquecer que a vida é uma só. Você não é um profissional e tem uma vida profissional, e você não é uma pessoa e tem uma vida pessoal. A vida pessoal e a vida profissional são desdobramentos da vida, mas a vida é uma só. Então, a Sunflower tem a missão de contribuir na construção e manutenção de carreiras, negócios e lugares com propósito. Então, a nossa mensagem é propagada para alcançar os profissionais, empresários, mas tudo que eu vou falar aqui hoje se encaixa em qualquer pessoa, para qualquer pessoa, especialmente quando a gente fala de gratidão. Então, nessa direção, eu só brevemente quero me apresentar para vocês. Eu sou a Grazi, uma profissional que trabalha com desenvolvimento humano há 15 anos. E posso dizer que há 25 anos eu trabalho com empresas e negócios. E posso dizer que eu nasci num berço empreendedor. Desde que eu me entendo por gente, eu respiro empreendedorismo. Então, ao longo dos meus 40 anos de idade, que pude completar nesse ano, eu tive a oportunidade de dialogar, de conversar com pessoas de todas as idades, no mundo inteiro, de crenças diferentes, de raças diferentes, em idiomas diferentes, em culturas diferentes. E à medida que a gente vai transitando pelo mundo, a gente vai acumulando experiências. E o maior treinamento que eu pude praticar nos últimos 5 anos da minha vida, transitando por essas nações, foi compreender cada povo sem nenhum juízo de valor. Quantas coisas eu precisei desconstruir dentro de mim para eu conseguir entender o ser humano. Porque se eu não desconstruísse isso dentro de mim, conceitos ou preconceitos, eu jamais conseguiria exercer a minha profissão, que é desenvolver pessoas. Então, quantas vezes eu precisei quebrar o meu ego, quebrar o meu orgulho, quebrar a minha crença, desconstruir elementos da minha identidade que, se eu não conseguisse fazer isso, eu não teria conseguido ajudar as pessoas a sair da condição que elas estavam. Então, eu quero que vocês saibam que esse planner não nasceu agora. Esse planner nasceu antes da Sunflower nascer. A Sunflower nasceu em julho de 2021, com a missão de atuar na construção e manutenção de carreiras e negócios com propósito. Nós declaramos na nossa filosofia organizacional que a gente deseja promover o valor da vida, contribuir para preservar a natureza exuberante, o desenvolvimento e a elevação do ser humano, contribuindo para uma construção de uma economia vertical. Só que o planner de gratidão, ele veio antes da Sunflower. E quando eu olho para esse planner, eu tenho certeza que o surgimento dessa empresa chamada Sunflower é um dos milagres que eu recebi após exercer a gratidão com consciência. Quando eu comecei esse projeto, em janeiro de 2020, não havia Sunflower ainda. Havia uma profissional endividada, enlutada, desgastada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente,
em todos os sentidos. Então, quando eu venci essa fase, que aconteceu no ano de 2020 a 2021, e em 2022 eu comecei a transitar por esses países, online, alguns presencialmente, eu fui vendo o quanto Deus me treinou, trazendo desafios muito grandes. Porque não achem que é fácil atravessar continentes. Não basta arrumar uma mala e comprar passagens. Quando você atravessa continentes para lidar com culturas diferentes, você está atravessando muitas outras coisas. Então, eu posso dizer que eu precisei morrer para renascer e cumprir essa missão. E aí, eu quero agora provocar uma reflexão em vocês. Qual é o objetivo comum da humanidade? Vamos olhar de novo para esse quadro, que representa a humanidade. Existem pessoas agora acordadas, algumas dormindo, em todos os continentes que estão aqui representados nessa obra de arte. Qual será o objetivo comum de todas as pessoas que estão nesses lugares? Idosos, jovens, crianças, adultos. O objetivo comum da humanidade é a felicidade. Todos nós desejamos alcançar a felicidade. Mas essa felicidade que nós almejamos, ela não nasce da conquista material ou de resultados que nós apresentamos ao mundo. Ela nasce quando nós compreendemos a verdadeira razão da nossa existência. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, não importa a crença, não importa a condição econômica, não importa a cor, tem uma missão em comum, que é servir, ajudar pessoas. Todos nós temos essa missão. Este propósito de vida não é do Hamilton, ou da Cristiane, ou da Raíssa. Este propósito de vida é da humanidade. A humanidade tem o compromisso divino de servir, de ajudar pessoas. É para isso que a gente está aqui. E segundo já alguns estudos científicos, as pessoas que alcançaram maiores níveis de felicidade relatam que alcançaram pelas pessoas que conseguiram ajudar e não pelos acúmulos materiais que conquistaram. Veja quantas vidas você já pôde ajudar. E quando eu falo de servir e ajudar, eu não estou denominando um rótulo do que significa ajudar uma pessoa. Para pensar nos momentos que você alcançou de mais felicidade na sua vida. Se você aprofundar nisso, investigar isso, você vai se lembrar de vidas que você ajudou de alguma forma, materialmente falando ou até imaterialmente falando. Então, nessa direção, essa capacidade de servir, ela está profundamente conectada com a vibração que nós emanamos. Eu vou repetir essa frase para vocês. A capacidade de servir do ser humano está profundamente conectada com a vibração que a gente emana. E como que a gente
vibra algo. Nós devemos nos lembrar que nós somos a união de partículas infinitesimais reunidas num corpo físico. Então, que naturalmente tudo aquilo que nós pensamos e sentimos e falamos é uma vibração. O que você está pensando neste momento, enquanto você me escuta, está vibrando. O que você falou hoje dentro da sua casa e dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente profissional, gerou uma vibração que você não viu, mas gerou. E essa vibração que você emana, quer seja nos pensamentos, nos sentimentos mais profundos e nas palavras que você emanou, é a que o universo recebe. Como que o universo reconhece cada ser? Através do que cada ser vibra. Então, existe uma lei no universo que diz que aquilo que a gente emana retorna até nós. Tudo aquilo que eu penso volta para mim. Tudo aquilo que eu sinto volta para mim. Tudo aquilo que eu pronuncio vai voltar para mim. Só que o retorno daquilo que nós vibramos não volta instantaneamente. As palavras positivas que eu emanei ou que eu estou emanando e que estão se transformando em vibrações, átomos, moléculas, partículas infinitesimais que você não consegue ver nesse momento, elas estão sendo lançadas como sementes no universo. E que essas sementes estão sendo lançadas através das minhas palavras, elas vão crescer. Em algum momento, a vibração do que eu estou emanando vai retornar para mim. Mas não retorna de maneira instantânea. Então, muito do que nós estamos colhendo hoje, se é bom ou se não é tão bom, é fruto do que um dia nós vibramos em pensamentos, sentimentos e palavras. Por isso que nós precisamos de ter autorresponsabilidade e de olhar para aquilo que nós estamos vivendo na vida como uma resposta da nossa própria vibração. E não como resposta de interferências externas. Grazi, mas eu trabalhei num ambiente hostil. Mas algum momento você foi parar nesse ambiente. Por que que você foi parar lá? O que será que você vibrou antes de ir para esse ambiente? Grazi, mas eu trabalhei num lugar, ou eu trabalho com pessoas assim. O que que você vibrou ou vibra que o que retorna para você é esse tipo de ambiente? Porque nós magnetizamos, nós atraímos para perto de nós tudo aquilo que a gente está vibrando. Então, se por acaso hoje o resultado na empresa, na carreira, na vida não está tão satisfatório, talvez você não consiga mudar este momento, mas você pode escolher vibrar de forma diferente. Você pode escolher semear sementes diferentes. Para que essas sementes possam florescer no universo e retornar a você totalmente diferente daquilo que você colheu anteriormente a isso. Então, olha como nós temos que cuidar do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente fala, mais do que a gente imagina. Então, antes de dar o próximo passo,
Eu gostaria de convidar cada um de vocês a um breve silêncio. O silêncio, ele não é apenas calar a voz. O silêncio é aquietar a mente, é desacelerar o coração. O silêncio, ele é permitir que a nossa consciência se conecte com aquilo que é essencial. Então você pode agora ir se organizar na sua cadeira, relaxar os seus ombros, relaxar suas mãos. E eu quero te convidar a fazer um tempo de silêncio. Desconecta totalmente, aonde quer que você esteja agora. Se você se propôs a vir para cá, aqui é o lugar mais importante você estar. Ok. Como é bom ficar em silêncio. Quantas vezes é mais sábio ficar em silêncio? Ficar em silêncio não necessariamente é fechar os olhos. Você pode manter os olhos abertos e ficar em silêncio. Para alguns, fechar os olhos ajuda a manter em silêncio. Então, o silêncio, ele desacelera a gente. Ele aquieta a nossa mente. Ele traz uma nova consciência. A nova consciência que a gente precisa nem sempre vem do próximo livro que a gente vai ler. Nem sempre ela é despertada pelo próximo curso que você vai fazer. Um novo estado de consciência, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, ele nasce do silêncio. Mas será que a gente está parando para fazer silêncio? Será que a gente tem pausas no nosso dia para a gente ficar em silêncio? Grazi, o que isso tem a ver com o planner de gratidão e o que isso tem a ver com a gratidão? A vibração, ela determina um destino. Ela determina um destino. Antes eu ouvia falar dessa forma. Hoje eu tenho certeza disso. Porque vibrar a gratidão no momento de profunda dor na minha vida mudou por completo o meu destino. Se eu não tivesse escolhido praticar a gratidão de forma consciente, em março de 2020,
talvez hoje nós não estaremos juntos aqui. Eu não sei o que vocês estão vivendo nesse momento, mas se você quer alterar o destino, comece cuidando da sua vibração. Eu volto a dizer, não é o próximo livro, não é o próximo curso, não é a próxima mentoria. O que altera um destino é o que você escolhe vibrar de forma consciente. A gratidão, ela eleva a vibração. Então, você está vibrando, consciente ou inconscientemente. O que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está falando é uma vibração. Quando você pensa em gratidão, não precisa falar de gratidão. Quando você pensa em gratidão, você eleva o seu espírito, a sua mente e o seu corpo. Você não precisa falar sobre gratidão. Só de pensar em gratidão, você altera um ambiente. Eu posso estar colocada num contexto de conflito. Eu posso ser colocado no meio de uma reunião entre sócios que estão brigando. Se eu me manter ali compenetrada, somente agradecendo em pensamento, aquele conflito pode ser alterado. Porque nem sempre falar é sabedoria. Muitas vezes vibrar representa muito mais sabedoria. Me manter em silêncio e vibrar a gratidão eleva por completo o lugar que eu estou. Nem sempre eu vou mediar um conflito intervindo no conflito através da minha fala. Oi, oi, gente, mas peraí, para aí, para aí, escuta, me escuta. Não. Muitas vezes eu vou me manter em silêncio e vou vibrar gratidão, porque a vibração determina o destino. As toxinas mais perigosas que nós todos, humanidade, estamos consumindo não são os agrotóxicos dos alimentos que a gente está comendo, que também são toxinas extremamente perigosas, conservantes e por aí vai. Mas as maiores toxinas que nós estamos acumulando nos nossos corpos espirituais, na nossa alma, elas não são físicas. Elas são frutos daquilo que a gente está pensando e que a gente está sentindo. E o que a gente pensa e o que a gente sente vai materializando em raiva, inveja, rancor, indiferença, ciúmes. E tudo isso, invisivelmente, vai intoxicando o nosso corpo. E às vezes a gente sente que está pesado, que está cansado, mas isso não está acontecendo fora. Isso é um fenômeno que está acontecendo dentro do nosso corpo, invisível. Isso não tem a ver com o lugar, às vezes, que você está. Isso muitas vezes não tem a ver com as pessoas que estão ao seu lado, como muitos pensam assim. Isso tem muito mais a ver com o que está dentro de você, dentro de mim. Nossa, Grazi foi trabalhar e naquele ambiente só tem gente chata, só tem gente que reclama, só tem gente isso, só tem gente assado. Isso te afeta de acordo com a sua vibração. Porque se você está vibrando elevado, não necessariamente isso vai te afetar tanto assim. Então, muitas vezes, o caminho mais fácil é a gente encontrar algo que está fora.
E às vezes a gente passa um tempo, talvez uma vida, buscando essas respostas, ao invés de olhar para dentro e se perguntar: o que eu estou vibrando? O que está saindo de dentro de mim? O que eu estou emanando? O que eu estou lançando como semente no universo, num campo invisível? Então, a gratidão, ela é um caminho da gente purificar, da gente se elevar. Porque a verdadeira gratidão não é reconhecer as coisas boas da vida. A verdadeira gratidão é reconhecer que tudo, absolutamente tudo é bom, até a pessoa difícil que está do seu lado. Porque talvez você está treinando características, habilidades que você não treinaria se essa pessoa não estivesse do seu lado. Eu lido com pessoas de várias culturas. Eu lido com pessoas de várias formações intelectuais diferentes. Ou eu escolho desenvolver algo a partir da diversidade dos meus clientes, ou eu escolho reclamar deles. O que eu escolho vibrar? Então, quando nós começamos a reconhecer que tudo que está ao nosso redor é uma permissão maior, e não é só uma permissão maior, é um efeito de uma causa que eu produzi por um pensamento, um sentimento ou uma palavra lançada, eu preciso agradecer. Porque nós plantamos, nós semeamos. Então, o planner de gratidão, ele nasceu em um dos momentos mais difíceis da minha vida. O planner não nasceu agora, aonde eu estou vivendo uns melhores momentos da minha vida. Ele está sendo lançado agora. Durante a pandemia, antes da pandemia, eu estava atravessando dores profundas, inseguranças, inúmeras incertezas. E em meio a tudo isso, eu lembrei dessa prática que eu já conhecia, mas que eu nunca tinha vivido com tanta profundidade. A prática consciente da gratidão. Quando você tem dívidas, quando você não tem receita e você tem contratos para cumprir, você tem compromissos a cumprir, é um momento muito desafiador. Eu não tinha receita, não tinha fonte de receita ainda. Então eu tinha que honrar dívidas, criar receitas, primeiro para sobreviver, ir para o supermercado e poder fazer compra, pagar o aluguel, para depois honrar também os compromissos, as dívidas. Então, se eu olhasse para aquele cenário naquele momento, cara, era difícil achar alguma coisa boa para agradecer. Isso não foi um dia na minha vida, foram meses. Até que eu pensei, eu tenho dois caminhos agora. Ou eu vou reclamar do momento, vou encontrar um tanto de culpado que justifica o porquê que eu estou aqui. Ah, foi aquela empresa. Ah, foi o momento econômico. Ah, foi isso. Ou eu vou agradecer a todo o acontecimento na totalidade da minha vida. Então, nesse momento, eu peguei um caderninho pequeno
de um curso que eu tinha feito com Tony Robbins em agosto de 2019. Era o caderninho que eu tinha em branco. E eu lancei uma quarentena da gratidão. E eu não fiz isso sozinha. Eu convidei algumas pessoas naquela época para fazer também. E a prática era: eu não vou dormir sem antes visitar o meu dia e pensar em 3 coisas que eu sinta gratidão. E vou registrar com papel e caneta essas 3 coisas. Assim eu comecei. Se eu não me engano, foi dia 18 de março. Quando eu lanço a primeira turma de mentoria Vida com Propósito, Caminhos Profissionais, em março de 2020, eu tive 34 pessoas inscritas, nós tínhamos 20 vagas. Essa mentoria custava R$ 497. E quando eu mandei o link de pagamento para as 20 pessoas pagarem, o isolamento social foi anunciado e as pessoas desistiram de comprar qualquer coisa para ir para o supermercado e garantir a sobrevivência, porque nós não sabíamos o que viria pela frente. Então, quando eu lancei algo para ser a minha primeira fonte de receita, eu não tive essa fonte. E aí eu tive que tomar uma decisão. E a minha decisão foi fazer a mentoria, mesmo que as pessoas não me pagassem. Então, eu me lembro um dia, eu deitada na cama e escrevendo, no dia 30 de março de 2020, que eu estava iniciando a primeira sessão da turma 1 do Vida com Propósito, Caminhos Profissionais, com 0 remuneração. E no dia 31 de março, que eu travei a minha coluna e que eu estava morrendo de dor. E no dia 4 de março, que eu ainda seguia deitada de cama, morrendo de dor, tendo que ter ajuda para tomar banho e alguém me levar para o banheiro para poder fazer as minhas necessidades. Então, o meu caderno de quarentena de gratidão era só nesse nível, tá bem? Porque era um desafio atrás do outro. Mas eu não deitava para dormir sem registrar e não pode repetir. Então, não vale assim, agradeço a Deus pela minha vida e amanhã de novo. Não. A prática é não repetir. Como é que você vai se lembrar de uma coisa que você escreveu há 20 dias atrás? Você tem que ler de novo. Então, eu tinha que deitar na cama e reler tudo aquilo que eu já tinha escrito nos últimos dias e pensar naquele dia sem repetir. Então, quando eu estava finalizando a minha quarentena de gratidão, porque a previsão era 40 dias, né? Por isso deu-se o nome quarentena, eu recebi um grande milagre através da vida da pessoa que estava comigo, que foi uma provisão que não estava nem um pouco nos planos. Sabe aquele milagre, aquele recurso que você não está esperando? Esse foi um resultado. Depois eu pratiquei a gratidão dessa mesma forma, em outros momentos de dores que vieram depois. E muita gente hoje me pergunta como você ultrapassou essas barreiras todas que você ultrapassou, sem tomar um medicamento antidepressivo. Querem que eu apresente quantos cadernos de gratidão a vocês? O meu medicamento chamava gratidão. A gratidão me curou de muitas dores. A gratidão me trouxe milagres. A gratidão me trouxe recursos. A gratidão abriu pontes. A gratidão me conectou com pessoas. A gratidão transformou a minha vida.
E hoje eu só estou aqui com vocês porque eu pratiquei de maneira consciente essa gratidão. Então, neste momento, o planner está nascendo, mas ele não começou aqui agora. E Grazi, como que a gente vai usar um planner como esse? Como que ele funciona? A proposta é que seja uma jornada de 90 dias. Você não precisa fazer essa prática direto todos os dias, todas as vezes. Sai de um e vai para o outro. Eu contabilizei nos últimos 5 anos, eu fiz 9 jornadas de 90 dias. Tá bem? Ou seja, você não precisa fazer direto, todo dia, né? Eu tenho 9 jornadas de gratidão nos últimos 5 anos. E de todas elas eu tenho um milagre para contar. De todas. Se é uma jornada de 90 dias, são 90 dias. Então, 90 dias tomando essa pílula chamada gratidão. Essa prática vai treinar o seu espírito, a sua mente e o seu corpo. Além disso, essa prática integra ciência com o princípio divino. Porque a prática não é apenas agradecer as coisas boas do dia. Isso é a gratidão na visão neurocientífica, que quanto mais você consegue agradecer as coisas boas do dia, você libera dopamina, oxitocina, neurotransmissores que ajudam você a conquistar e realizar mais. Essa é uma visão neurocientífica. A gratidão como princípio é a capacidade de reconhecer que tudo e qualquer acontecimento na totalidade é bom. Então, será que você conseguiria, antes de dormir, anotar no seu caderno de gratidão que aquela pessoa que você ama te ofendeu? Mas, Grazi, por que eu escreveria isso? Porque você também está colhendo plantios de vibrações lançadas. E esta é uma forma de purificar. Será que a gente conseguiria escrever num caderno de gratidão que a gente bateu o carro e teve uma perda total e não tem seguro? Ou a gente só conseguiria escrever no caderno de gratidão que a gente conseguiu comprar um carro zero? A proposta é outra. Então, é uma metodologia para cultivar uma mentalidade elevada, de forma a ressignificar as dores, os desafios, as inseguranças, as incertezas. Porque desafios todos nós vivemos todos os dias. E enquanto houver vida na Terra, eles existirão. A questão é a forma como você relaciona com os desafios da vida. É isso que vai determinar o ciclo de vida de um desafio na sua vida. Quanto tempo este problema que você está vivendo vai perdurar na sua vida? Está diretamente ligado à vibração que você emana em relação a este problema. Por quanto tempo você vai ter que passar pela situação que você está passando? Está diretamente ligado à forma como você lida em pensamento, sentimentos e palavras em relação a este contexto. Então, este planner, ele convida você a não apenas reconhecer o que é bom, mas a agradecer profundamente até aquilo que ainda dói e não foi curado. Ou que talvez não foi curado porque ainda não foi compreendido.
mas que carrega em si um aprendizado, uma purificação, uma elevação. Ontem eu estava num seminário com foco espiritual e eu dobrei os meus joelhos ao chão e pedi perdão a Deus. Porque ontem, 4 anos depois, eu tive uma consciência de uma dor que eu vivi a partir de uma escolha que eu fiz. E que por esses 4 anos eu buscava respostas fora de mim. Até que eu encontrei a origem de onde desencadeou tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, na mesma hora, eu pedi perdão a Deus por tão constrangimento eu senti. E, ao mesmo tempo, eu agradeci profundamente a Deus por eu ainda ter que conviver com certas dores, porque eu ainda não tinha tido a compreensão que eu tive. Então, este planner, como que ele funciona? Você abre o planner, é muito simples. É muito simples. Você vai se preparar para responder o planner. Se para você é mais conveniente à noite, faça à noite, que é o ideal. É o ideal. Então você vai deixar na cabeceira do seu quarto, da sua cama. Para você lembrar, lembra? Associação? Porque eu já dei essa dica para fazer dessa forma para muita gente, e as pessoas não fazem. Então eu falei, vou criar a ferramenta agora, para não ter desculpa. Tá lá, do lado da sua cama. Aí você vai preencher 3 motivos para agradecer. Aí o que você faz? Você deita. Eu gosto de tomar um chá, eu gosto de acender uma vela, eu crio uma atmosfera para eu fechar meu dia com gratidão. Porque a maneira como você fecha o dia determina como você vai acordar no dia seguinte. Então eu apago as luzes, já começo a deixar o meu quarto preparado, às vezes coloco uma música, aí eu sento na minha cama, pego o meu planner e começo a visitar o meu dia desde a hora que eu acordei até aquele momento. Quando você faz esse movimento, você vai achar várias coisas. Só que só pode 3. Aí você vai escolher 3 coisas. Só que lembra que você não vai visitar e escolher só as 3 coisas boas. Gratidão é reconhecer tudo aquilo que é bom. E muitas coisas do dia talvez não foram boas, mas te ensinaram, te provocaram, te deixaram no desconforto. Sabe? Aquela palavra que alguém falou sobre você, mas nossa, mãe, isso é chata demais. Nossa, pai, pelo amor de Deus, você enche meu saco todo dia. Nossa, Grazi, eu vou anotar que a minha filha, o meu filho, me chamou de chata demais. É, porque tem algo para aprender nessa fala. Você consegue transformar isso em aprendizado? E escrever que você agradece por ter ganhado esse nome, mesmo diante de tudo que você faz pelo seu filho? Eita, começou a ficar difícil preencher. E você não vai repetir. Então você começa hoje, amanhã você não vai repetir. Não pode repetir. Ou seja, com o tempo, você vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo. Ontem, eu estava lá deitada na minha cama e eu levei 20 minutos para responder as 3, porque eu gastei 20 minutos para ler. Eu comecei agora um planner dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro. Dia 1º agora de dezembro, eu concluo a minha jornada de 90 dias. Então, eu estou lendo. Nossa, olha, ontem eu já alegrei, eu já chorei. Porque nesses 90 dias eu já conquistei, eu já perdi pessoas, eu já perdi situações, e foi de tudo. Mas no final eu anotei as 3 coisas que eu era grata. E no final dos 3 tópicos que você vai mencionar,
existe um quadrado amarelinho escrito. E a reflexão do dia? Às vezes vai ter, às vezes não. O que você quer tirar de reflexão do seu dia? É um diário, tá, gente? A gente precisa ter diários, tá? Eu peguei o meu caderno de gratidão da pandemia, eu esqueci na casa da minha mãe ontem. Aí eu levei ele, aliás, eu esqueci na minha casa, eu levei para minha casa. Esse que eu contei para vocês, que eu fiz. Quando eu peguei ele para ler, misericórdia. O que eu escrevi em 40 dias, gente. Sabe? Tipo, eu agradeço a Deus porque eu tenho R$ 40 essa semana para fazer o supermercado, né? E hoje eu posso escolher o supermercado que eu vou e que eu quero comprar sem olhar o preço. Entende? Como que eu vou esquecer de onde eu saí para onde eu estou agora? Não tem como. Então, embora o planner tenha sido pensado para você encerrar o dia, esse planner não vai se limitar ao momento noturno. Aí aqui eu trago o planner como uma ferramenta viva, que pode ser aplicada em diferente contexto da vida. Então, por exemplo, você é um profissional de desenvolvimento humano, você está lidando com uma pessoa numa sessão de terapia, mentoria, que é uma pessoa mais desafiadora. Manda um planner para ela e um para você e termina a sessão aplicando o planner. Existem várias formas. Algumas sugestões para vocês. O planner pode ser aplicado no ambiente corporativo. O que eu estou apresentando para vocês, eu já testei, tá bom? Eu tenho uma empresa que eu medi o que aconteceu na empresa, antes e depois, com essa prática. Então, um líder pode iniciar ou encerrar uma reunião convidando a equipe a registrar 3 motivos de gratidão do dia anterior. Você pode começar o dia na empresa, chama os colaboradores, vamos lá, gente. Todo mundo pega o seu planner, todo mundo escreve 3 coisas que foi grato no dia anterior no trabalho. Cada um lê um, pelo menos. Vocês têm noção do que isso acontece em 90 dias numa empresa? Vocês não têm noção. Pode ser integrado como um ritual de fechamento do expediente. Que horas que encerra o expediente no trabalho? 5 horas. Chama todo mundo, 4h50, entrega o planner, faz todo mundo escrever como é que a gente quer encerrar o nosso dia de trabalho hoje. Pode ser por setor, se a empresa é grande, setor financeiro, setor comercial, ou se a empresa é pequena, todo mundo reúne e faz junto. Pode ser integrado também com o ritual de abertura. Pode ser feito às segundas-feiras. Toda segunda-feira, antes de começar o nosso expediente, a gente vai começar com o plano de gratidão. E toda sexta-feira, a gente vai fechar com o plano de gratidão. Então, o planner também pode ser usado na família. Ao invés de cada um ir para uma televisão e para um celular, o líder de casa, os pais, convidam os filhos antes de dormir. Vamos lá, cada um pega o seu planner. Vamos compartilhar cada um aqui os seus 3 motivos de gratidão. Cada um escreve o seu e compartilha entre si. Isso cria vínculo, isso aumenta a consciência familiar, isso aumenta o afeto familiar. Os pais podem convidar após a escola. A criança chegou da escola, senta com ele, vamos refletir o seu dia no ambiente da escola? Quais foram as 3 coisas, né? Já ouvi muito aqui da Cris, às vezes pergunta para o filho, e aí, como é que foi na escola? Foi bom, foi legal. Para não ouvir só um foi bom, foi legal? Filho, vamos lá, se pudesse me contar quais são as 3 coisas que você mais gostou na escola hoje, dali você vai extrair o que aconteceu na escola. Então, também pode aplicar depois, né, da escola com os pais. O planner também pode ser feito em casal.
antes de dormir, colocou os filhos. Vamos registrar e verbalizar a nossa gratidão no dia? O que você fez hoje no dia que você quer registrar no nosso planner de casal? Aí pode ser um do marido, um da esposa e um dos dois. Então, a gratidão praticada entre casais também fortalece a conexão emocional e espiritual. Tá bem? Eu já tive relatos de casamentos que melhoraram depois dessa prática. Relacionamentos que melhoraram depois dessa prática. O que eu quero dizer para vocês com isso? Na comunidade, no grupo, em vários ambientes. Você tem vizinhos chatos? Ao invés de continuar chamando os vizinhos de chato, que você está vibrando isso, que a palavra chata é uma vibração muito ruim, começa a convidar os vizinhos toda sexta-feira para preencher o plano de gratidão junto. Porque continuar chamando ele de chato vai só atrair gente chata para perto de você. Galera, é o seguinte, toda sexta-feira nós vamos tomar um café. Cada sexta vai ser na casa de um. Cada um leva o planner de gratidão e nós vamos praticar junto. Ou seja, a gratidão não é apenas uma prática individual. Ela é uma cultura que pode transformar um ecossistema inteiro. Inteiro. Você pode ser um agente de transformação de uma comunidade, de um grupo, de uma escola. Imagina o que vocês podem ter na mão. Olha a força que a gratidão tem de transformar um ecossistema. Imagina todo mundo nos seus lares vibrando gratidão. É isso que é o desejo do meu coração. Que a gente largue um pouco o celular antes de dormir, para ficar vendo o perfil do Instagram, que não vai mudar nada no nosso dia, e que a gente possa parar para silenciar primeiro e analisar o nosso dia e fechar o nosso dia cumprindo um princípio divino, maravilhoso, que transforma. Porque o Reels que você assistiu ontem, antes de dormir, não mudou nada o seu dia. Mas a gratidão pode transformar por completo a sua realidade. Então, quando um grupo se move para praticar a gratidão, ambientes se transformam em lugares muito melhores. Você é dono de uma empresa, você é líder de uma empresa, não importa se você tem um colaborador, dois, três, fecha o expediente, convida todo mundo, vamos olhar para o nosso dia, vamos agradecer. No primeiro dia as pessoas podem achar que você é um chato, no segundo dia mais um pouquinho, eu garanto que do quarto para o quinto dia eles vão começar a te perguntar, ué, mas esqueceu? Está na hora da gratidão? A gratidão transforma, meus amigos, transforma ambientes, pessoas e lugares. E para concluir, eu quero falar especificamente agora sobre a gratidão nos negócios. Para quem já passou por uma mentoria comigo, com certeza já viu uma árvore parecida com essa. Essa árvore, ela é alusiva a um modelo de gestão de negócios e que ela está lá no meu próximo livro, que vai ser lançado em breve. E esse modelo se chama BSC, Balance Scorecard, criado por Kaplan e Norton na década de 90. Conceitualmente falando, esses autores, consultores empresariais, convidam a gente a olhar para as nossas empresas como uma árvore. Então, ele convida a gente a entender que a raiz da empresa nada mais é do que a perspectiva do aprendizado e do crescimento. O que faz parte da raiz da sua empresa nesse momento? As pessoas, a tecnologia e a inovação.
Se a raiz da sua empresa, do seu negócio, mesmo que essa empresa seja só você, tá? Você é uma pessoa. Se a raiz da sua empresa é forte, ou seja, se as pessoas são capacitadas, se o clima organizacional é positivo, se as ferramentas tecnológicas suportam os processos necessários, se você tem uma capacidade de reinventar, de criar, de inovar, o tronco da sua empresa vai ser forte. E o tronco da sua empresa representa o que nós chamamos de processos internos. Quantas empresas hoje têm processos falhos, ineficazes, ineficientes? A falha de um processo é resultado, efeito de pessoas, tecnologia e inovação. Mas se os processos internos forem firmes, se o tronco da árvore for firme, esse tronco ele vai ramificar. Quanto mais forte o tronco, mais ramos. Os ramos nós vamos chamar de perspectiva de clientes, ou seja, mercado. Quantos clientes procuram o negócio de vocês hoje? Quantos clientes chegam até vocês hoje? Está diretamente ligado à força do tronco, dos processos, que está diretamente ligado às pessoas que você tem, à tecnologia e à inovação. Naturalmente, se a sua árvore tem muitos ramos, ou seja, clientes, essa árvore gera frutos. E os frutos são os resultados financeiros. Então, este é um conceito de gestão estratégica. A proposta da Grazi e da Sunflower é trazer uma quinta perspectiva no que eu chamo do empreendedorismo vertical, que vocês vão ler isso no próximo livro. E essa quinta perspectiva tem a ver com entender o seguinte: a raiz da empresa são as pessoas. Mas o nutriente que faz essa empresa frutificar não é só o conhecimento técnico e a ferramenta tecnológica, porque você pode ter o melhor sistema na sua empresa hoje e a pessoa mais capacitada e mesmo assim não está colhendo frutos. Ou seja, como você nutre a raiz da sua empresa? E o nutriente da raiz, dos principais, precisa ser a gratidão. Só que a gratidão que eu estou dizendo não é você simplesmente chegar lá no colaborador e falar muito obrigado, Cris, muito obrigada por todos os seus incansáveis esforços hoje para que esse momento pudesse acontecer. Porque isso não é tão difícil às vezes fazer, para alguns mais, para outros menos. A gratidão é sentida. Ela não pode ser só falada. Você precisa sentir gratidão. Não adianta você falar muito obrigado se você não sente genuinamente isso. E para a gente treinar a gratidão como um sentimento profundo, é que entra o planner. Para que você possa cultivar essa prática diária, até que um dia ela se torne uma ferramenta, aliás, um nutriente coerente na vida. Porque não adianta a gente saber que a gratidão é importante. A gente precisa sentir a gratidão. Então, a gratidão é um nutriente invisível que sustenta toda essa árvore. Quanto mais gratidão, acredite, mais frutos vocês vão colher. Sem ela, sem esse nutriente,
Por mais técnicas e processos que existam, o crescimento se torna seco, mecanizado e desconectado do propósito. Você pode até gerar um fruto, mas isso não significa que você frutifica todo mês. Por isso que uma jornada de 90 dias começa a elevar a sua vibração. E é por isso que você precisa de uma ferramenta. Eu não posso te mandar um WhatsApp todos os dias, dizendo, já praticou a gratidão hoje? Sim, não. Mas você pode pôr uma imagem bonita como essa do seu lado, para lembrar que você é uma semente das nações. E que o que você vibra está reverberando no universo inteiro. Ecoa em todos os continentes do mundo. Então, se a gente veio no mundo com o objetivo comum de alcançar a felicidade, e se a felicidade é servir, e se para servir a gente precisa estar numa vibração elevada, não tem como alguém cumprir um propósito no mundo sem antes sentir a gratidão. Então, hoje eu quero encerrar a minha fala dizendo uma coisa para vocês. O planner da Sunflower, ele é um nutriente para a sua empresa, para a sua carreira, para a sua vida. Para que você possa crescer com consciência, para que você possa se elevar antes de expandir. Todo mundo quer mais clientes, todo mundo quer mais negócios, todo mundo quer mais dinheiro, todo mundo quer mais projetos, mas será que nós já estamos elevados o suficiente para receber estes frutos dos céus? Será que o que nós estamos vibrando já é compatível com a frutificação? Então, quando a gente insere a gratidão como nutriente, a gente está humanizando o sucesso. E não transformando o sucesso apenas num aspecto de ordem material. Portanto, a gratidão na Sunflower também significa retribuição. Portanto, a maior parte da venda desse planner não é para a Grazi, nem para a Sunflower. É para financiar causas sociais, ambientais, culturais e artísticas do Instituto Sunflower. Que vocês também vão fazer parte dessas iniciativas, creio eu. Tá bem? Portanto, queridos, quero falar duas coisas finais para vocês. Eu gostaria muito de acompanhar vocês nessa primeira jornada de gratidão. Se você quiser adquirir o seu planner, eu vou botar lá no grupo agora o site da Sunflower, você pode comprar. Se você não tiver recurso para comprar, manda uma mensagem para mim. Tá bem? Porque sem planner você não vai ficar. E se você tiver com vergonha de falar para mim que não tem o recurso, você pega o papel de pão, mas faz esse planner no papel ofício da sua casa. O objetivo não é vender um planner. O objetivo é propagar o nutriente da gratidão. Tá bem? Você pode comprar um planner, você pode comprar 5 planners, ou você pode comprar 10 planners. E aí os valores vão variar de acordo com o pacote. Tá bom? Só que tem um detalhe. Vocês terão 10% de desconto. Tô ficando bom no lançamento, né? Eu vou colocar um cupom. Na hora que vocês entrarem no e-commerce da Sunflower, deixa eu entrar rapidinho aqui só para vocês verem. Essa é a nossa nova página, tá bem? Essa aqui não é um site da Sunflower, é apenas um e-commerce, tá? Ou seja, e-commerce é uma página de vendas. Então, vocês vão entrar aqui. Aqui já tem, né, os palestras, os livros também que a gente tem dentro da Sunflower. Aí você vai entrar aqui no planner, ó, ver opções, clicou aqui, tá dando para vocês verem aí?
Só não está passando aqui para mim na hora que eu clico. Peraí. Peraí. Ah, tá atualizando. É sempre assim, né, gente? Mas enfim, vocês vão clicar aqui em ver as opções, aí vai aparecer. Ah, apareceu, ó. Planner da gratidão, 90 dias. Aí você coloca aqui o seu CEP para consultar o frete, ok? Aí você escolhe a quantidade, ó. 1, 5 ou 10. Uma unidade, R$ 50. 5 unidades, cada um sai a 45, 225. 10 unidades, cada um sai a 40, 400. Adicionou o carrinho. Pronto. Aí você vai finalizar a compra, se não quiser ver outras coisas da página da empresa. E aí, na hora que você finalizar a compra, vai falar aqui: você tem um cupom de desconto? Eu vou mandar o cupom de desconto para vocês, que vai ser SAM10. Pronto. Na hora que você aplicar o cupom, já vai estar aqui o valor aplicado de 10%. Tá bem? Aí você encerra, faz as compras e tá tudo certo. Esse cupom vai ficar ativo nas próximas 48 horas e ele é exclusivo para vocês que estão aqui, tá bem? E também lá para a comunidade da Sunflower. Mas, Grazi, você não tá entendendo, o bicho está pegando pro meu lado e eu não tenho condição de comprar um planner. Não tenha constrangimento, manda uma mensagem para mim que a gente vai dar um jeito. Combinado? E aí, como eu quero acompanhar a jornada dos 90 dias iniciais de vocês, o que eu gostaria de fazer? É o seguinte, para quem desejar, tá? Eu só vou fazer para este grupo que está aqui, tá bom? Ok? Porque eu não vou conseguir acompanhar muitas pessoas. Então, a ideia é vocês adquirem, aí a ideia é que a gente possa começar, talvez seria para já, mas para já não vai dar, porque tem que todo mundo receber, chegar em casa. Então, eu vou colocar um limite, tá? Para a gente começar o planner no dia 8 de dezembro. Não, Grazi, vamos deixar para 2026. Como assim? Você está querendo nutrir sua raiz só no ano que vem? Eu só começo agora que o plano não chega aí agora para você, senão eu já começaria. Então, eu vou dar um prazo até postar, chegar para todo mundo. E aí, a partir do dia 8, nós vamos começar juntos, tá bem? A ideia é começar juntos. Porque imagina que 30 pessoas juntos praticando essa gratidão, a gente vai transformar muita coisa juntos. Só que óbvio que não é só. Eu vou explicar como que vai funcionar lá no grupo, tá bem? Então, você vai fazer isso e mais recomendaçõezinhas extras que eu vou passar para vocês. Então, para quem quiser permanecer no grupo, a partir do dia 8 de dezembro, após adquirir o planner, a gente vai começar essa jornada juntos, tá bem? Para quem já quiser começar antes, pode começar, mas o meu acompanhamento vai ser a partir do dia 8 de dezembro. Combinado? Queridos, muito obrigada pelo tempo de vocês. Este material que eu acabei de apresentar, eu vou